Então, Excelência, agora eu retificando, peço vista do processo à semelhança do anterior que solicitei, também da relatoria do conselheiro Alberto. Tá. Concedido vista, conselheiro Acel. Conselheiro Alberto. Passo a relatar, senhor presidente, o último processo da minha pauta de hoje. Trata-se do processo de número 5.188/2014. A unidade responsável é a Câmara Municipal de Anadia. O responsável é o senhor José Evanildo Barbosa do Nascimento, gestor à época da prestação de contas de exercício 2013. Tratam os autos. Tratam os autos do processo de prestação de contas da Câmara Municipal de Anadia, referente ao exercício 2000. Me ver aqui, inclusive, acho que é referente ao exercício 2013, sob a gestão à época do senhor José Evanildo Barbosa do Nascimento. A prestação de contas e análise foi encaminhada tempestivamente a esta Corte por meio do ofício 45/2014, conforme protocolado em 25 de abril de 2014, em conformidade com o que determina as referidas normas. Encaminhados os autos à Diretoria de Fiscalização, esta emitiu o relatório AFO-DEFAFON 077/2014, da lavra do senhor Vanilo Galvão Barros, técnico de contas, como demonstra as folhas 71 e 74, em que alega que a prestação de contas foi elaborada de acordo com a legislação em vigor. Os autos chegaram a este gabinete para manifestação em 19 de março de 2019. Compulsão do processo, verificamos que a prestação de contas está constituída das peças essenciais exigidas nos termos do artigo 101 da Lei Federal 4320, assim como disposto na Resolução Normativa 2 de 2013. No entanto, foi constatado alguns documentos complementares que exigidos pela legislação que deixaram, em parte, de ser apresentados, que são os seguintes: o QDD da unidade orçamentária da Câmara, termo de conferência de caixa, quadro demonstrativo dos saldos bancários existente em 31/12 do ano anterior ao balanço, relação dos processos licitatórios ocorridos no exercício, conciliação, extratos bancários, quadro demonstrativo com resumo dos créditos suplementares e ou especiais que autorizaram alterações orçamentárias, cópia do processo administrativo que origina os instrumentos nominados, como processos licitatórios, contratos, processo de despesa com diária, indenizações e restituições. Observa-se nos autos que o Ministério Público de Contas, à época, sugeriu em seu parecer 495/2019 os seguintes atos: seja o feito remetido à diretoria até competente, onde deve ser emitido relatório acerca do resultado dos julgamentos havidos por esta Corte de Contas a respeito dos atos de contratos oriundos da entidade em questão, no período em referência. Seja juntado aos autos, caso tenha sido realizada no mesmo período, eventual inspeção em loco. Caso não haja inspeção logo, deve a diretoria responsável requisitar no mínimo 3 meses de despesa para devida análise em relação aos princípios da legalidade, economicidade e legitimidade. Subsequentemente, pede-se a citação dos gestores responsáveis por eventuais achados que caracterizem potencial irregularidade das contas em apreço, e somente após os autos devem retornar ao Ministério Público de Contas. Também não foi encaminhado a esta Corte contra o relatório de gestão fiscal, exercício e análise, nem os RGF quadrimestrais, em obediência aos artigos 52 e 54 da Lei Complementar e também disposto na Resolução Normativa desta Corte, número 2 de 2003. A prestação de contas ainda foi enviada desacompanhada do parecer do órgão central do Sistema de Controle Interno, em desobediência ao que determina os artigos 34, parágrafo 1º, combinado com o artigo da Lei Orgânica e os demais normativos, inclusive a Instrução Normativa 3 de 2011. Da limitação. Bom, é o relatório, senhor presidente. Doutora Estela. Bem, nessa prestação de contas do exercício 2013 da Câmara de Anadia, o parecer do Ministério Público de Contas, que foi exarado no exercício 2019, no sentido da continuidade da instrução. É um daqueles casos de contas de gestão em que a instrução se deu unicamente com critérios de contas de governo, análise de balancetes contábeis, e o pedido do Ministério Público de Contas é que haja uma ampliação do objeto para adequá-lo a essa característica das contas de gestão de efetivo julgamento dos atos de gestão do exercício. Entretanto, nós verificamos a superveniência de resolução normativa em sentido diverso
que posterga para as prestações de contas a partir de 2022 essa adequação de objeto, né, colocando nas prestações de contas anteriores o impedimento de ampliação, de retomada da instrução. Então, muito embora nós tenhamos nos autos um parecer do Ministério Público de Contas pedindo a continuidade da instrução e a ampliação do objeto, possivelmente nós teremos uma proposta de voto em sentido diverso, em razão da superveniência dessa normatização pelo Tribunal de Contas. Mas, de qualquer forma, eu reitero o parecer que consta dos autos no sentido de ampliação do objeto das contas. Conselheiro Alberto. Senhor presidente, como a doutora Estela já fez as considerações, né, antes da resolução, com os princípios da segurança jurídica, né, e que também da irrazoabilidade em exercer o contraditório de atos que se já ultrapassaram mais de 5 anos, né, e nesse caso, aqui deixe-me ver, inclusive tem algo em torno de, acho que 8 anos, né? 2008, cerca de 8 anos, né? E de acordo com a jurisprudência já desta corte, né? Eu proponho a vossas excelências que decidam aprovar com ressalvas do item 2, alíneas A, B, C e D, as contas do senhor José Evanildo Barbosa do Nascimento, em razão do longo decurso de tempo, amparado na garantia constitucional da duração razoável do processo e da segurança jurídica. Remeter cópia desta decisão, caso vossas excelências assim o façam, ao senhor José, gestor da época, o senhor José Evanildo Barbosa do Nascimento. Remeter também cópia ao atual presidente da Câmara de Vereadores para ciência, inclusive das irregularidades e ilegalidades apontadas nos autos, nas ressalvas, com o objetivo de não incorrê-las novamente, determinar o arquivamento dos autos, após todas as providências aqui delineadas, e a publicidade para os fins de direito. É como eu proponho a vossas excelências essa decisão. Em discussão, processo relatado. Conselheira Selma. Senhor relator, o gestor, ele foi citado para se manifestar os autos? Deixe-me ver. Não, senhor conselheiro Anselmo, não foi citado, não. Inclusive porque com o advento, né, com o advento dessa nova resolução e como não havia sido citado, não vi mais sentido fazer essa citação com o advento dessa nova resolução. Senhor presidente, senhor relator, eu até buscando entender melhor o contido nos autos, eu gostaria de pedir vista dos autos para analisar e trazer meu posicionamento de forma mais calçada, senhor presidente. Okay. Pedido de vista do conselheiro Anselmo do processo da proposta de voto oferecida pelo conselheiro Alberto Pires. Continua com a palavra. Encerro minha pauta por hoje, senhor presidente. Pela ordem, conselheiro Sérgio. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhora procuradora-geral do Ministério Público de Contas, senhores e senhoras, tenho a relatar 5 processos. Senhor presidente, todos eles tratam do mesmo assunto, são recursos em razão de aplicação de multa pelo Tribunal Pleno desta Corte de Contas. Entendo que eles possam ser apreciados conjuntamente, então eu vou fazer vou relacioná-los e relatar aqui a unidade gestora e o responsável, e depois passo
ao relatório, aos fundamentos e à conclusão, trazendo a proposta de decisão, que é idêntica para todos os 5 processos. Bem, o primeiro processo é o TCAL número 651/2017. A unidade gestora aqui é a Prefeitura Municipal de Olho d'Água Grande. A responsável é a senhora Erivone Aparecida de Carvalho, gestora do Fundo Municipal de Saúde daquele município no ano 2016. O segundo processo é o TCAL número 7.973/2015, tendo como unidade gestora a Prefeitura Municipal de Teotônio Vilela, e o responsável nos autos é o senhor Pedro Henrique de Jesus Pereira, o gestor da Prefeitura Municipal no ano 2014. O terceiro processo é o TC número 3.794/2017. Aqui a unidade gestora é a Prefeitura Municipal de Roteiro e a responsável é a senhora Maria Cícera da Silva, ex-gestora da Câmara Municipal de Roteiro no ano de 2014. O quarto processo é o TC número 789/2017. Aqui a unidade gestora é a Prefeitura Municipal de Olho d'Água Grande. A responsável é a senhora Erivone Aparecida de Carvalho, gestora do Fundo Municipal de Saúde daquele município no ano 2016. E o quinto e último processo é o TC número 13.741/2016. Aqui a unidade gestora é a Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa. A responsável é a senhora Cátia Betina Rio Silveira. Ela foi gestora do Fundo Municipal de Saúde daquele município no ano 2016. Bem, senhor presidente, como informei inicialmente, trata-se de recurso de aplicação de multa. Todos os processos têm origem em comunicação do FUNCONTAS e eles se referem ao não envio no prazo estabelecido na Instrução Normativa número 002/2010 dessa Cor de Contas, que tratam das informações e dados exigidos pelo SICAP referente às remessas que os gestores são obrigados a encaminhar essa Cor de Contas. E aqui eu faço em todos eles eu faço um apanhado cronológico dos eventos. E aqui eu peço vênia aqui ao Ministério Público para passar logo aqui para os fundamentos e a conclusão, para depois o Ministério Público apresentar seu parecer. Senhor presidente, então, aqui eu faço também o registro da competência dessa Cor de Contas para apreciar a matéria. E nos fundamentos, em síntese aqui, eu aponto a aplicação da súmula número 01/2019 em todos eles, em razão de que o nosso entendimento é de que houve a prescrição da pretensão punitiva dessa Cor de Contas para aplicar a multa. Então, aqui concluindo, eu destaco que a citação do responsável ela foi realizada em desacordo com a regra do regimento interno à época, né, que dispunha no parágrafo 1º do artigo 200, a qual deveria ser feita em mãos próprias, e está constatado aqui nos avisos de recebimento que não foi o responsável que recebeu esses avisos, implicando no nosso entendimento, como já trouxe aqui outras situações semelhantes, inclusive o Ministério Público também, em alguns processos, tem adotado esse entendimento também, que em razão disso implica a nulidade do acórdão e a perda do objeto do recurso de reconsideração e, por fim, a incidência da prescrição em razão do período quinquenal
para a aplicação da multa, em razão da atuação dos processos. E aí eu parto para a proposta de decisão, que, como falei inicialmente, é idêntica em todos os processos, que amparado na súmula 01/2019, mais do que constam nos autos, eu proponho a decisão no sentido de declarar a nulidade dos acórdãos em cada um desses processos, prolatados em cada um dos processos, reconhecer a incidência da prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e publicar a decisão no Diário Oficial Eletrônico deste TCE e arquivar os presentes autos. É como proponho voto em todos os processos ora relatados, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora do Ministério Público de Contas. Doutora Estela. Bem, como foi posto pelo conselheiro relator, em todos os processos foi verificada a nulidade das citações. Essa circunstância ela não foi observada quando da análise dos processos no Ministério Público de Contas. E, em razão disso, as manifestações que constam dos autos são em sentido diverso. Nos processos 7973-2015, 789-2017, 651-2017 e 3794-2017, a manifestação do Ministério Público de Contas é pelo não provimento dos recursos, mas porque a análise foi adstrita às razões recursais. Não foi observada na análise ministerial a nulidade das citações. Entretanto, esse é o entendimento que nós comungamos, e em sendo detectado pelo relator a nulidade da citação, não haveria como dar prosseguimento a esses processos sem retomar o curso processual até aquele momento anterior à nulidade detectada. E, retornando a esse momento anterior à nulidade, nós teríamos a verificação da prescrição nos processos. No processo 13741-2016, não foi verificada também essa circunstância da nulidade da citação, mas no mérito recursal, a manifestação do Ministério Público de Contas foi pelo provimento, uma vez que a gestora conseguiu comprovar nos autos que ela foi exonerada anteriormente à data de vencimento da obrigação. Então, ela comprovou que não era a responsável naquele momento. No momento do parecer do Ministério Público de Contas, que se deu em 2019, não tinha havido ainda a prescrição. Então, a manifestação foi no sentido de prover o recurso e abrir um novo procedimento em face do gestor responsável. Entretanto, a gente está em 2022 e de lá para cá a gente já tem aí mais um período que, somado ao período que já tinha transcorrido até então, ultrapassou 5 anos e não haveria mais o sentido. Então, considerando que o relator detectou um fato que não foi visto pelo Ministério Público de Contas, um fato que determina a nulidade das citações, considerando que um processo de sancionamento não pode ser levado à frente sem que garantido o contraditório efetivo, e pela regra vigente à época, o contraditório efetivo dependia da notificação com recebimento da notificação em mãos próprias, o Ministério Público de Contas não tem nenhuma dificuldade em aderir ao posicionamento do conselheiro relator. Em discussão, os processos relatados. Conselheiro Selma. Senhor presidente, por ter um entendimento um pouco diferente, tendo em vista o disposto na lei orgânica do tribunal quanto à questão da cientificação, eu gostaria de pedir vista dos autos para poder entender essa forma de citação e reconhecimento pelo relator, então logo eu possa ter segurança em trazê-los para deliberação, assim não farei, senhor presidente. Agradeço, senhor relator. Os processos relatados com proposta de voto do conselheiro Sérgio foram pedido vista do conselheiro Anselmo. Senhor Sérgio, esse processo em que o Ministério Público acompanha aqui, em que foi também posto a questão do provimento recursal, nesse também Vossa Excelência reconheceu a nulidade da citação? De todos eles. Ok, então está mantida a pedido de vista, senhor presidente. Então, não tendo mais processo a relatar, fica facultada a palavra às senhoras conselheiras, senhores conselheiros, doutora Estela, representante do Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, está encerrada a sessão, em nome de Deus, convocando para a próxima terça-feira, no horário regimental.